Oi, eu sou a Wanda Marte e hoje a gente vai falar sobre o incrível Capitães de Areia do Jorge Amado. Bom, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Capitães de Areia do Jorge Amado, que é um livro muito bom. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não tinha nenhuma pretensão de que ele fosse bom, nenhuma ilusão, nenhuma esperança, porque eu nunca fui muito assim com o Jorge Amado. Então, quando eu comecei a ler, eu pensei, vou ler aí, tá na lista da FUVEST, tem que ler, eu vou ler. Porém, eu não dava bola pra esse livro. Olha o meu cabelo que está super esquisito, lá. Ok. Então, aí eu comecei a ler esse livro sem dar nenhuma bola pra ele, mas ele foi me surpreendendo porque desde o começo, assim, ele é muito bom. Eu nunca tinha lido nada no Jorge Amado, mas eu já tinha um preconceitinho, assim, um preconceitinho que vinha das novelas, eu acho, da Globo. Eu não sei, porque assim, eu tinha a impressão de que eram histórias muito sujas, mas porque a estética da novela era muito suja. Não sei se vocês conseguem entender, mas quando eu era criança, assim, passava sempre reprise daquelas novelas tipo Tieta, Gabriela, essas coisas, Gabriela Cravo e Canela, e elas tinham aquela cara de sujeira, assim, eram umas cores alaranjadas, umas cores, sabe, cor do sertão. E eu achava essa estética muito suja e eu não queria ler, porque na minha cabeça iam ser livros com uma estética suja. Não sei se vocês entenderam. Então, quando eu fui ler Capitães de Areia, eu tava imaginando que ia ser assim. E o livro, ele me surpreendeu muito, ele me surpreendeu de uma forma muito positiva. É um livro excelente, assim. Foi um livro que quando eu terminei, eu pensei, meu Deus, eu preciso gravar vídeo. E eu até demorei muito pra gravar esse vídeo, eu já terminei esse livro já tem mais de 2 semanas. Eu demorei muito pra gravar esse vídeo, porque não deu tempo e tal. E hoje, talvez, a resenha não saia tão boa, porque eu já passei, já acalmei um pouquinho da euforia que eu estava quando eu terminei de ler esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Esse livro se passa na Bahia, na cidade de Salvador, né, que em alguns momentos o autor vai chamar de Cidade da Bahia, e vai contar a história desses meninos, que são meninos de rua, né, que são meninos que moram nas ruas, que cometem pequenos furtos, e é um grupo que se chama Capitães da Areia. Esse grupo, ele é formado, não se sabe ao certo por quantas crianças, mas vai chegar um momento que o autor vai dizer que são mais de 100 crianças no mesmo grupo. Esse livro também faz parte da segunda fase do modernismo aqui no Brasil, que foi a partir ali dos anos 30 e poucos e 40, e vai englobar outros autores que também são muito importantes, como tipo Graciliano Ramos ou Drummond, e são autores que vão falar mais sobre a vida no Brasil, sabe, sobre regionalismo, sobre o nosso povo. Eu não sei se vocês assistiram ao meu vídeo no qual eu comento sobre Vidas Secas, mas é um livro do Graciliano Ramos, mais ou menos desse mesmo período. Eu vou deixar linkado aqui em cima ou lá embaixo na descrição. E ele fala sobre a vida dos retirantes e tal, então é mais ou menos isso que aquele pessoal ali da segunda fase do modernismo está me interessado, em passar o povo brasileiro fora dos grandes centros, sabe? Só fora do eixo Rio-São Paulo, Rio BH-São Paulo. Então, esse livro, ele vai falar sobre esses meninos, que é um grupo que tem mais ou menos, em algum período ele chegou até mais de 100 crianças, e como eles são amigos, como eles são éticos, como eles são fiéis, mesmo vivendo naquela situação de rua, eles viviam num trapiche, né, um casarão ali na beira da praia, e eles passam por necessidades, eles passam por medos e eles não têm paz, e alguns fugiram de casa, fugiram de maus tratos, e alguns sempre foram da rua, mas tem alguns personagens principais que são apresentados e a gente vai seguir a história desses personagens principais de maneira mais ou menos cronológica, porém eles vão ter alguns flashbacks do passado. Os flashbacks eles são muito tristes. O que acontece de forma cronológica também é triste, mas eu acho que você está meio preparado porque a história ela está seguindo para aquilo, né? Enquanto que o flashback você estava despreparado e chegou aquele flashback triste e você simplesmente tem que lidar com ele. Então eu vou apresentar para vocês alguns dos personagens. Nós temos o líder, que é o Pedro Bala. O Pedro Bala é um menino mirradinho, loirinho, bonitinho, que foge um pouquinho do estereótipo, né, que a gente tem de meninos de rua, porque ele é bonitinho, loirinho, olho azul, e ele é filho de um grevista que morreu na greve, que morreu lutando ali pelos direitos dos trabalhadores. Ele acabou se tornando um menino de rua, e apesar de você não dar nada pra ele, é o menino mais valente do grupo, mais esperto do grupo, o que trama todos os planos ali, e ele é o líder que todo mundo gosta, que todo mundo respeita, que todo mundo valida. É um personagem assim, muito forte, e eu acho engraçado que a personalidade dele contrasta com o aspecto dele, né, com a persona dele, porque ele é um menininho aparentemente muito frágil, mas que é o personagem que se põe à prova mais vezes na história. Nós vamos ter também o professor, que é o meu personagem favorito, e eu acredito que se vocês forem ler vai ser o personagem favorito de vocês também, que é o menino que lê. Ele é alfabetizado, ele sabe ler,
Então ele furta livros da casa das pessoas ou das pessoas para ler para os amigos ali à noite, ou ele inventa suas histórias. Ele é muito inteligente, ele é muito dotado de dons artísticos, ele desenha muito bem, ele fala muito bem, ele lê muito bem. E ele é um menino que vê que ali o trapiche é só uma passagem, sabe? É só uma fase da vida dele. Não imagina que ele vai ficar ali para sempre, ou que ele vai ser menino de rua para sempre. A gente tem o Pirulito, que é um menino muito bonitinho, que tem religiosidade muito aflorada nele. Vai ter um dado momento que os meninos vão fazer amizade com um padre, que é o padre José Pedro. E o Pirulito ele é muito tocado por essa relação de amizade, e ele tem muito forte dentro dele a religiosidade. Então ele tem um cantinho para fazer suas orações todas as noites, ele reza pelos irmãos, ele tem essa coisa dos santos muito próximas a ele, e ele se imagina na vida eclesiástica no futuro. Ele também não imagina que ali o trapiche vai ser a vida dele para sempre. Aí a gente vai ter o Boa Vida e o Volta Seca. O Boa Vida é um bom vivan, é um cara, um malandro assim, que gosta de tocar nas festas e tal. E o Volta Seca é um afilhado do Lampião que veio lá do sertãozão pra Salvador quando a mãe dele morreu, e virou um capitão da areia. Só que o sonho dele é voltar pra terra dele e se unir ao bando de Lampião e ser cangaceiro e defender o povo dele, né, que fica ali na seca, que fica ali sendo escravo dos coronéis, junto com o Lampião. Aí nós temos o Gato, que é o mais bonito do grupo, e que ele é todo descolado e usa suas roupas da moda. O Gato, em certo momento, ele se envolve com uma prostituta, que é a Dalva, e aí eles têm essa relação. Aí ele pega o dinheiro dela e ela banca ele, e ele é todo bonito, e o jeito como ele anda pelas ruas da cidade, se esquivando e aplicando pequenos golpes, que parece realmente um gato. E nós temos o Sem Pernas. O Sem Pernas é um menino que dá muito dó. A vida dele foi muito triste e a gente tem muito dó dele. E todos os flashbacks dele são de cortar o coração. O Sem Pernas é um menino manco e ele já foi agredido pela polícia e ele já passou por muitos perrengues na vida. E ele era um menino que era utilizado pelo grupo para se aproximar das casas grandes e ser acolhido pelas famílias, porque as famílias iam ter dó dele. Vai saber como é que as famílias lidavam ali, como é que se dava a rotina da família, para voltar pro bando dele e contar o que aconteceu naquela casa e por onde eles podiam entrar, como que eles podiam fazer para furtar aquela casa. Num até desses momentos, ele é adotado por uma família que realmente o adota, porque geralmente ele chegava nas casas, aí as famílias falavam: ah tá, vai ali no quartinho da empregada, fica por ali e a gente vai te dar uma comida. Mas essa família, ela realmente adotou ele, levou ele pra casa, vestiu, tratou ele como filho, levou ele no teatro, cuidou dele. E teve um momento em que ele teve que escolher, né, se ele ficaria ali com aquela família que o amava para sempre, ou se ele voltava pro bando dele, que foi até então sua família. E é um capítulo muito triste, é um capítulo de cortar o coração. Você vê que, assim, enquanto um menino, ele era um menino, ele tinha, sei lá, 12, 13 anos. Ele era um menino, ele só queria, tipo, uma mãe, sabe, que cuidasse dele, que desse um beijo nele antes de dormir, que contasse uma história. E era o que ele queria ficar ali. Porém, ele tinha que ser fiel aos amigos, né, que é o que eu já comentei no começo do vídeo, que eles eram muito fiéis, muito leais, muito unidos, porque eles não tinham mais ninguém. Então eles precisavam ser unidos porque toda a cidade estava contra eles. Até no início do livro, primeiro capítulo assim, a gente vai ter uma carta, né, uma passagem no jornal, que vai falar: a cidade de Salvador está tomada por esses meninos, que são meninos de rua, que são furtanos, que estão espalhando terror. Aí vai vir uma carta, e eles são mandados pro reformatório quando eles são pegos. Aí vai vir uma carta de uma mãe que tem um filho no reformatório, que diz que na vida no reformatório não é assim, não é um mar de rosas, que as crianças apanham, sofrem, que ela prefere que o filho dela fique na rua com os capitães da areia do que fique no reformatório. E aí vai vir uma carta de um padre, que é inclusive o padre José Pedro, que é amigo dos meninos, para validar o que essa mãe comenta, né, que realmente a vida no reformatório não é fácil, que é muito difícil, que as crianças sofrem muito. E depois vai vir a carta do diretor do reformatório falando que não é nada disso, que tá todo mundo louco, que a vida no reformatório é maravilhosa. Aí a gente vai realmente passar pra história. Mas quando você começa a ler o livro, assim, a primeira impressão que você tem é uma chamada do jornal falando que tem esses meninos delinquentes. E aí você já lê pensando: nossa, vou ler esse livro com esses bandidos fazendo bandidagens, que coisa horrível. Só que aí quando você vai viver com os meninos lá no trapiche, né, quando você está junto deles ali, vendo a situação deles todo santo dia, como eles não têm o que comer, como eles não têm o que vestir, e como eles são muito próximos, aí você vê que realmente eles não tinham outra opção que não serem tão unidos e que não essa vida, porque eles não tinham família, eles não tinham ninguém, e é muito triste. É uma história que
É muito real, muito viva, mas muito triste, assim. E o pior é a gente imaginar que até hoje, assim, até hoje existem crianças de rua. Ontem mesmo eu tava aqui com a minha mãe, a gente tava assistindo o Jornal da Nossa Cidade, e numa cidade próxima aqui, tinha um menino de 9 anos assaltando uma loja e ele foi pego e ele foi preso. Um menino de 9 anos. E aí eu lembrei automaticamente deste livro, porque são crianças que se jogam nessa vida porque que outra opção elas têm, sabe? Que outra opção o Estado ou nós, ou sabe, a sociedade, que outra opção nós damos, o que nós fazemos. É muito triste, muito triste. É um livro muito triste, mas gente, leiam que é muito bom. Em dado momento, os meninos vão conhecer uma menina que é muito maravilhosa, que é a Dora. A Dora é uma menina do morro, que ela perdeu os pais por uma epidemia de varíola, e aí ficou só ela e o irmão, ela não sabia o que fazer. Ela conheceu 2 meninos dos Capitães de Areia, que são o professor, acho que foi o professor e Volta Seca, mas não lembro quem foi o outro, eu coloco aqui embaixo o nome se eu lembrar. E eles levam ela pro Trapiche porque eles imaginam ela uma pessoa abandonada como nós. Só que quando eles chegam lá no Trapiche, os outros meninos, eles meio que acham que ela está ali pra satisfazê-los sexualmente, sabe? É uma parte muito tensa da história. E aí os meninos conseguem convencer os outros que não, que ela tá por ali, que ela é amiga de todo mundo. E ela acaba se tornando uma mãe pra eles, que era o que eles precisavam. Assim, ela costura algumas roupas, ela faz uma coisa pra eles comerem. E isso me lembrou muito o livro do Peter Pan, do J.M. Barrie, que a Wendy vai lá, fica com os meninos perdidos na Terra Nunca pra ser mãe deles, mas que na verdade ela tem, sei lá, 10 anos. E com a Dora é a mesma coisa, ela vai ali ser mãe deles, mas ela tem a mesma idade que eles. Mas é muito engraçado ver essa relação, assim, como foi se construindo uma relação de amizade com todos eles. Mas aí logo acontece uma coisa muito triste com a Dora, é um capítulo muito triste. Eu lembro que eu tava indo pro curso e eu tava no trem. E eu li esse capítulo assim e eu comecei a chorar. E aí quando eu cheguei no curso, eu falei, nossa, e aconteceu? Aconteceu tal coisa no meu livro. E todo mundo ficou olhando com a maior cara de meu, que menina doida, que menina desequilibrada. Mas acontece uma coisa muito triste com a Dora, o destino dela é muito triste. Eu não vou dizer o que aconteceu, mas a Dora ela vai para no orfanato, e um determinado caso lá dos Capitães de Areia, um determinado furto que eles vão cometer, não dá certo. Para que os Capitães de Areia não sejam presos, o Pedro meio que se entrega, aí o Pedro Bala vai pro reformatório e a Dora vai pro orfanato. E eu não sei dizer como é que se dá a vida no reformatório, nem naquela época como se dava, nem hoje como se dá. Mas é muito... Nossa, foi um capítulo, assim, muito visceral. Assim, se você tem estômago fraco, você não pode ler esse livro, porque é um capítulo muito forte. E o destino da Dora se dá de maneira bem diferente do Pedro. Mas é um livro assim, no final do livro você vai vendo assim como o desenrolar das crianças se dão, porque quando eles estavam ali, né, esse grupinho, eles já tinham tipo assim uns 14, 15 anos, então em breve eles não seriam mais meninos, eles precisavam dar um rumo na vida deles. E acontece tipo assim, o professor, ele tem um destino que é muito bonito, assim, o Pirulito, um destino muito bonito, mas nem todos os meninos têm destinos bonitos. O Sem Pernas acontece uma coisa muito triste com ele, adora. Acontece coisas muito tristes com ela, o Volta Seca também. Então, é um retrato de como é a nossa vida, né? Como é a vida, não a nossa, né? É muito hipócrita dizer a nossa, mas assim, a vida dessas crianças, que num grupo de 100 crianças, 3 vão sair dali e vão ter vidas maravilhosas, enquanto que as outras 97, só Deus sabe o que vai acontecer com elas. E é um livro muito forte, muito intenso, muito real, muito vívido. Você vai ler e você vai se colocar na situação daqueles meninos. O que você faria se você estivesse naquela situação? Como você agiria? Você seria forte o suficiente? Porque são meninos que são jogados na vida pra viver como homens, sabe? Pra se deitar com mulheres, pra beber, pra fumar, pra furtar. Com 10 anos de idade, com 8 anos de idade, que tem que viver assim pro resto da vida. Então, é um livro muito, sabe, muito visceral. E eu acho engraçado, e eu tenho uma queixa pra fazer, que eu nunca li Jorge Amado. E os meus amigos, quando eu falo, tipo assim, eu nunca li Jogos Vorazes, os meus amigos estão tipo, nossa, nunca li Jogos Vorazes. Mas eu nunca tinha lido Jorge Amado, ninguém nunca me falou que Jorge Amado era tão maravilhoso. E agora eu estou, tipo assim, aguardando ansiosamente pra ler toda a biografia de Jorge Amado. Até Tieta do Agreste eu tô querendo ler, porque eu achei a escrita dele muito boa, assim, muito fácil de ler, muito fluida. E conforme eu fui lendo os capítulos, eu simplesmente ia devorando ele, sabe? Lia um, lia outro, lia outro. E, foi maravilhoso, assim, foi um livro que eu li com gosto. Se você
não precisa fazer FUVEST esse ano, né? Se você não vai prestar essa prova, por favor, leia esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Eu não sei o que acontece que as pessoas ainda não leram isso. E eu lembro não, né? Eu li que na época que esse livro saiu, ele foi tipo uma afronta pro governo, né, pra todo mundo, porque o Jorge Amado ele era meio comunistão. Então, tanto que ele foi exilado e tudo mais. Mas quando esse livro saiu, eles pegavam exemplares desse livro e queimavam em praça pública, porque era uma afronta ao Estado, era uma afronta ao governo, ao estilo de vida, sei lá, à cidade de Salvador. Mas nossa, além desse livro hoje, é incrível como ele era há 50 anos atrás, sei lá, 80 anos atrás, e como hoje ele ainda é muito importante, assim, muito forte. Então, é isso. Eu gostei muito desse livro. Eu gostei muito dessa leitura e eu gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês, pra ver se eu instigo vocês a lerem esse livro, porque esse livro é maravilhoso. Ele é um retrato da nossa sociedade, assim, um retrato do Brasil, das nossas crianças, da nossa vida, dos nossos valores. É um livro que eu indico, com certeza indico muito, acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano. E eu fui muito feliz nessa leitura, gostei muito da escrita do Jorge Amado e eu acho que vocês vão gostar também. E eu estou super ansiosa para ler Jorge Amado mais vezes, e eu gostei muito de ler esse livro. E é isso, se você está para fazer FUVEST, deixa aqui embaixo um comentário. Semana que vem vai ter vídeo do Claro Enigma, que é o livro do Drummond, que eu já li, vou fazer resenha também. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo seu curtir, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais para que eles vejam o vídeo também. Não se esqueça de se inscrever no canal, quem está inscrito assiste sempre, sempre primeiro. Se você quiser, você pode me seguir nas minhas redes sociais, deixo sempre aqui embaixo as minhas redes sociais. E é isso, um beijo e tchau!